Olá, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos aqui nessa caminhada, nesse desafio, né? Falamos ao longo desse mês de agosto, nós desenvolvemos a temática dos rostos espiritanos pelo mundo afora, né? E hoje nós estamos assim com um momento muito especial para todos nós, espiritanos. Eu estou aqui diretamente da Casa Provincial em São Paulo e vamos ter uma reunião da equipe de formação e animação vocacional da província do Brasil. Então nós temos nomes assim, muito importantes e significativos nessa etapa da formação, nessas etapas da formação e na caminhada da província do Brasil. E claro que todos os nomes, cada membro, cada confrade espiritano é de suma importância na caminhada e na vida da província. Mas quando eu falo assim, nomes muito importantes, são pessoas que estão aí há bastante tempo na caminhada, assim como nós vamos ver daqui a pouquinho com o Dom Mosé, Padre João Chiuso, a experiência do Padre Adalberto Ferezini, hoje o Padre Ordeana, também na experiência da formação inicial, e claro, com a palavra final, o nosso provincial Padre Leonardo. Então, a gente vai fazer assim, nós estamos aqui na sala do escritório da Casa Provincial, e eu vou me dirigir à sala ao lado, onde vamos seguir com a reunião da equipe de formação. E ali eu vou entrevistar, vamos escutar um pouquinho da fala de cada um desses homens que eu já mencionei aqui. E a fala deles, a fala de cada pessoa, é uma fala vocacional, é uma fala trazendo uma bagagem da história vocacional e da vida missionária espiritana. E nós vamos ver também que é uma vida vocacional à missão espiritana, à missão. Isso é de fundamental importância. Eu queria que vocês assistissem esse vídeo com muito carinho e aproveitassem essa oportunidade para também rezar por nós, os missionários espiritanos. Então nós vamos passar agora ali ao lado, onde a gente vai começar a conversar um pouco com eles, para a gente encerrar esse mês vocacional, né, para um vídeo que vai estar encerrando o mês de agosto, o mês das vocações. E desde já quero agradecer a participação e a colaboração de cada pessoa durante o mês de agosto, de cada pessoa que se dispôs a assistir às lives, a ler os textos que foram publicados pelo Centro de Animação Vocacional Espiritana e também aqueles que colaboraram direto ou indiretamente, seja na produção dos vídeos, na transmissão, assim como o Antônio, lá no Jardim Laguna, em Contagem, na Grande Belo Horizonte, o Mozart, a Aline e também o nosso estudante da etapa de filosofia, o João Lucas, que também colaborou muito nessa divulgação, nessa proposta de publicação das mensagens, dos textos, né? Muito obrigado a todos, que Deus vos abençoe e vos guarde sempre por Maria Santíssima. E agora vamos então aos nossos confrades, que vão falar um pouquinho sobre eles, né, cada um deles, e sobre a missão espiritana também. Nós vamos agora para a outra sala. Muito bem, estamos agora com o Dom Mosé, não é? Aqui junto conosco. E, Dom Mosé, uma perguntinha para o senhor. O senhor, assim, dos primeiros espiritanos, né, no Brasil, na formação da província do Brasil. E eu gostaria, assim, que o senhor falasse para nós um pouquinho sobre a sua experiência, por onde o senhor andou, que cursos, onde o senhor andou cursando, estudando, né? O que o senhor andou fazendo aí ao longo desse seu tempo de vida espiritana no Brasil? Pois bem, eu fui da turma que abriu o seminário espiritano em Itabuna, Minas Gerais, em 1954. Então nós começamos lá e aí fomos avançando. Depois fui também os primeiros na abertura do curso ensino médio, curso clássico, em Itaúna também. E depois fui para Teresópolis, estado do Rio, onde fizemos a filosofia, 2 anos, e o noviciado espiritano, mais 1 ano. Agora, daí para frente, a teologia foi feita em Divinópolis, Minas Gerais, com os franciscanos, os frades franciscanos, porque a congregação não tinha ainda o curso de teologia. E aí todo esse estudo foi feito com o grupo Distrito Brasil Central dos Padres Espiritanos Holandeses. Daí para frente eu fui chamado para o trabalho pastoral, primeira paróquia Divino das Laranjeiras,
em Diocese de Governador Valadares, Minas Gerais. Fiquei 3 anos lá. Em seguida, fui 10 anos para a Paróquia de Lourdes, em Governador Valadares, Minas Gerais. E de lá eu fui chamado para São Paulo para participar aqui do trabalho da província do Brasil. Ainda era o distrito sul do Brasil, dos padres espiritanos alemães. E aí eu fui morar na Vila Mangaló, trabalhando na paróquia São João Batista, ao lado do seminário espiritano, e colaborando um pouquinho também na equipe de formação. E em 1970 nós criamos a província do Brasil. Então, ela nasceu do antigo Distrito Sul dos alemães, e ela depois teve uma prorrogação do mandato que eu tinha de superior principal do distrito. Aí fizemos o primeiro capítulo da província, eu fui eleito primeiro provincial da província do Brasil, e terminado o mandato, eu fui mandado novamente para a Vila Mangaló para ficar como o padre responsável pelos formadores, pela formação. Né? Então, de lá, então, eu fui mandado, né, nomeado como bispo de Cruzeiro do Sul, no Acre, onde eu fiquei 20 anos como bispo. E recentemente, então, em 2019, desculpa, eu vim para São Paulo para ficar colaborando novamente na paróquia de São João Batista de Vila Mangaló e também dando uma mãozinha na Casa de Filosofia, o Instituto Polar de Classe. Então, no momento é isso que eu estou fazendo. Muito obrigado, Dom José. Então, Dom José, o senhor estava falando que o senhor foi o primeiro provincial, né, da província do Brasil. Então já fazem 30 anos, a província foi fundada então em 1990. E o senhor poderia só falar um pouquinho dessa caminhada rapidinho para a gente? Os espiritanos aqui na América do Sul formaram 5 grupos. Né? No Brasil tinha os alemães, Distrito Sul, de São Paulo, os holandeses, Minas Gerais, Distrito Brasil Central, os portugueses, Distrito Sudeste, Estado do Rio e São Paulo, os irlandeses, Distrito Sudoeste, São Paulo e Rio de Janeiro também. E depois, aliás, tinha mais 2 grupos, no Alto Juruá, os alemães do Acre e os holandeses em Tefé. E então, esse conjunto todo foi convivendo. E aí chegamos a um ponto que achamos, né, todos em conjunto, os superiores acharam melhor, que se criasse uma província no Brasil. E não ficar só os grupos. Aí se criou a província em 1990, exatamente, faz 30 anos. E eu fui, então, escolhido para o primeiro provincial da província espiritana do Brasil. Então, nessa sequência, nós estamos também agora conversando um pouco aqui com o Padre João Chiuso. O Padre João Chiuso tem uma vasta experiência na caminhada espiritana no Brasil, nas diversas etapas. Padre João, você poderia falar para a gente assim, um pouquinho, a partir dessa sua visão das várias etapas na formação, como é que o senhor vê hoje a dimensão vocacional na juventude? Como é que o senhor sente isso nos dias de hoje? Estamos aí em 2020, né? Como é que o senhor vê tudo isso? Eu comecei andando nessa etapa, como você está dizendo, começando na formação, no ano 1998. Né? Então lá, naquele tempo, era bastante diferente, na verdade. As pessoas não mudam muito. Né? As pessoas mudam, claro, com a situação, com a realidade, mas não mudam tanto. Mas mudaram a realidade, mudaram as circunstâncias. Então, por exemplo, naquele tempo, em 98, e você foi meu noviço, tem outro que também foi meu noviço, 98, 99, 2000. Naquele tempo, por exemplo, nenhum de vocês tinha celular, né? Nenhum de vocês tinha celular. Então, era uma realidade diferente. O formador tinha uma palavra mais definitiva, eu acho, não sei,
Claro que já tinha tantas influências de fora, mas hoje em dia são mais fortes essas influências, né? E o jovem tem uma visão também um pouquinho, eu acredito, né? Como eu já disse, não muda muito, mas tem uma visão talvez um pouco diferente, um pouco mais, com certas restrições da igreja. E ali as coisas foram mudando, então foram entrando essas novas tecnologias, aí o formador tinha que cuidar mais do que falava, porque inclusive cuidar mais do computador, né? Porque o que ele fazia no computador, os formandos podiam ver, aquela coisa toda. Então, algumas coisas, e o que a gente falava, as mensagens começaram a ser mandadas mais rapidamente de um seminário para outro seminário. Os formandos se comunicavam de um seminário para outro. Quando eu estive naquela etapa do Paraguai, o pessoal do Paraguai se comunicava com o Brasil, às vezes sabia coisas que eu não sabia, então, às vezes até o formador ficava assim um pouquinho. Eu comecei a me sentir um pouquinho defasado, um pouquinho fora. Já não tinha mais aquele domínio que a gente tinha antes, né? Entre aspas, né? Então as coisas foram mudando. E aí foram ficando mais exigentes, né? Então eu tive essa etapa de formação no Brasil, de 98 a 2000. Depois, no ano 2001, não tive não houve noviciado. Os 3 anos seguintes foram no Paraguai, então já uma realidade bastante diferente. E aí depois passei alguns anos afastado da formação, que eu voltei já para o aspirantado, né? Já era bastante diferente, bastante exigente. Já encontrei algumas dificuldades, eu senti mais difícil. O aspirantado normalmente podia ser, vamos dizer, um período de formação mais tranquilo, porque aparentemente não é muito exigente, porque o aspirante ele está aspirando, não tem ainda muito compromisso com o noviciado, que é uma etapa mais avançada, que a gente tinha que ter um cuidado mais, vamos dizer, mais refinado para uma formação mais, vamos dizer, mais avançada, um pouquinho mais apertada, né? Mas o aspirantado, como se diz, poderia ser mais light, dizendo entre aspas, não era tão light assim não, porque eu era bastante exigente, eu percebi bastante essa mudança. E hoje em dia, eu acredito, né, naquele tempo também as paróquias tinham uma certa influência, né, dos candidatos que vinham. Hoje os candidatos vêm de maneiras de lugares tão desconhecidos para nós, através dos meios de comunicação, né, das mídias. Então, nós temos uma realidade tão diferente para lidar com as vocações e tudo mais. As coisas mudaram bastante, dá para sentir. Muito bem. Muito obrigado, meu Padre João. Então, nós estamos agora para conversar um pouquinho com o Padre Adalberto Ferezin, e ele está na etapa da formação de teologia na província do Brasil, não é? Então, a gente queria, assim, pela sua experiência, Padre Adalberto, o senhor já esteve em várias fases também da província do Brasil, e na sua ação pastoral, na sua ação administrativa. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessas suas experiências na missão, né, pastoral e administrativa nessa província do Brasil que tem 30 anos de caminhada como província. Padre Vidal, quando eu decidi, né, entrar na conversão, eu estava em Rondônia. E Rondônia, na época, em 85, era uma igreja bem missionária, né? E aquilo foi o que me encantou, né? E me despertou, assim como disse, que colocou em evidência, né, realmente o que eu queria, né, como assim uma vocação. Então, quando eu entrei no seminário né, no processo da formação, é claro que o que me motivava era sempre a missão pastoral da conversão, né, da província do Brasil e, sobretudo, desses lugares né, assim, de ponta. E eu tive a alegria, depois de formado, de fazer a minha primeira experiência como padre, né, como já de formado, na paróquia de Vilhena, Nossa Senhora da Auxiliadora, isso, né, em Vilhena, Rondônia, Nossa Senhora Auxiliadora. E claro, foi uma coisa assim que me realizou muito enquanto padre, enquanto missionário. Então, era como, quer dizer, aquilo que eu tinha sonhado, eu vivi, realizei assim uma coisa profunda. Mas depois disso,
né? Dentro, a gente vai descobrir também, descobrir já bem antes, né? A vida, a estrutura, a organização, a vida de uma congregação, a vida de uma província, ela não é somente a missão lá praticamente dita, né, lá no meio do povo, né, essa missão lá no meio do povo, podemos dizer assim, né, missão pastoral. Ela também tem outras atividades, né, e aí essa atividade que a gente chama assim um pouco mais burocrática, a parte administrativa de uma província. Então, depois dessa experiência, eu já fui chamado, né, convidado para trabalhar na administração da província. E claro que aí vem aquela sensação de frustração, né? Você está assim, no meio do povo, aquela coisa que é muito gratificante para um missionário, para tudo, mas depois você vem para um escritório, né? Trabalhar, né? E então é uma outra realidade totalmente diferente, né? E depois disso, quer dizer, eu voltei para a pastoral, que eu fui trabalhar na Bolívia, né? Em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e depois fui chamado de novo, né, escolhido para ser o provincial. A minha primeira experiência foi no Conomato, né? E aí a segunda como provincial. E de novo, né, para mim foi assim, quer dizer, entre aspas, podemos dizer assim, um pouco frustrante, né? Porque além de eu estar no meio do povo, eu estava num mundo totalmente fora do Brasil, da pastoral da realidade do Brasil. E aquilo era um encantamento, né? Quer dizer, era aquilo que todo missionário sonhava realizar, e então eu estava realizando assim, quer dizer, já tinha realizado em Rondônia, mas ainda na Bolívia, mais ainda. Mas fui chamado de novo para a administração. Aí depois falei assim, Deus, né? Às vezes acho que fica brincando com a gente, fica testando, né? Para ver até que ponto. Mas é claro que diante de tudo isso, a gente, né, é uma experiência totalmente diferente, mas eu descobri, e acho que isso que para todos vocacionados é bom saber disso, que a vida de uma província, de uma congregação, ou a vida da igreja, a forma dela ser, ela tem essas várias dimensões, né? Tem a questão da pastoral, né? Mas atrás disso tem a questão administrativa, que ela é fundamental, né? Quer dizer, podemos até dizer assim, ela é um alicerce, aquilo que sustenta, né? Que ajuda a organizar essa pastoral, né? A missão que dá tranquilidade para os missionários que estão na pastoral, no trabalho todo, tudo, né? E está ligado à questão administrativa da província. Então, quer dizer, por outro lado, então eu senti também que faz parte da vocação do missionário esse lado administrativo, que é fundamental, não tem como deixar é claro que é totalmente diferente, né? Quer dizer, a sua responsabilidade é outra, né? O modo de lidar também é totalmente outro, mas é fundamental. É claro que isso me deu a oportunidade também de alargar o meu horizonte na questão da congregação a nível mundial, né? Quer dizer, na administração você tem essa possibilidade, porque aí você vai ter reuniões, né? Você tem que fazer a visita em Roma, na Casa Geral, para conhecer lá também a organização da congregação, né? E todos os desafios e também isso, quer dizer, me levou a perceber os desafios que a igreja tem, né? E sobretudo aquilo que nós assumimos como espiritano, né? De estar justamente nesses lugares mais necessitados da igreja. Então isso foi me abrindo cada vez mais, né? E me trazendo os elementos assim riquíssimos, né? De como a congregação, a importância que ela tem na história da igreja do mundo, né? Podemos dizer assim, né? A igreja na sua totalidade, né? Mas então quer dizer que, né? Contando então dessas minhas experiências, quer dizer, tanto podemos dizer assim, né? A experiência mais satisfatória foi na missão, mas também a experiência na administração, percebi o quanto que é importante, é fundamental, a gente vai precisar disso sempre teremos pessoas que vão sair da pastoral para vir. E agora eu estou numa outra parte que não é pastoral, que é na formação, que isso também é outro alicerce, outra base fundamental. Então, quer dizer, uma província ela é organizada pela a questão administrativa, né, pela questão pastoral, missionária, e a questão da formação. Esses três pilares
é o que é a base, o que sustenta uma província e que dá, né, a continuidade dela, né, na missão, né? Então, eu, quer dizer, estou passando por essa, quer dizer, recentemente que eu entrei, né, na coordenação da teologia, né, do curso de teologia. Então, é alguém que está passando aí por essas três partes, que isso, né, tudo é um desafio novo, uma coisa nova, mas a gente tem que saber que faz parte da nossa vida enquanto espiritano. Eu acho que... Muito bem. Muito bem, Padre Roberto. Muito obrigado pela sua colaboração, nós agradecemos imensamente. Nós estamos, então, passando aí pelas várias áreas, pelas várias instâncias da província do Brasil, e agora nós estamos aqui com o Padre Ordean, né, que está aí na etapa inicial da formação espiritana na província do Brasil, e começando assim o acompanhamento com a juventude que chega para fazer a experiência de filosofia, de aspirantado, filosofia no postulantado. E a gente queria saber assim, Padre Ordean, como é que o senhor se sente nessa responsabilidade, como o senhor vê esse desafio que lhe foi confiado, o que o senhor pode falar a nós assim em termos vocacionais para esse momento da vida espiritana no Brasil? Primeiro, gostaria de lembrar que ser um religioso padre dentro da congregação do Espírito Santo é lembrar aquilo que nosso fundador nos convida a viver a nossa missão, que é a disponibilidade de não dizer não a um trabalho, a um chamado dentro da congregação. Esse trabalho atual que eu estou fazendo agora é um trabalho com muitos desafios, mas também um serviço que me leva a crescer, a realizar ainda mais o meu sacerdócio, a minha vocação, e ao mesmo tempo levando aos nossos jovens, aos nossos vocacionados, essa proposta de adquirir, de buscar na sua vida um significado, um sentido para a sua vida, ajudando também na missão da Igreja Universal. Hoje, o trabalhar com a juventude e essa missão de estar dentro de uma casa de formação, ela nos faz voltar no tempo, num sentido em que, quando eu era jovem, quando fui fazer minha experiência no seminário, e que hoje eu cresci, passei por esse caminho, tenho já 14 anos de padre, e vejo dentro de uma casa, de uma comunidade de formação, esse sonho do jovem que quer viver a sua vocação, mas que precisa de ser acompanhado, ele precisa de alguém que vá ali ajudando a guiar a decifrar as respostas daquilo que ele está buscando para a sua vida. Ainda gostaria de dizer que é uma novidade, cada momento, cada dia é uma novidade, nada está totalmente pronto, e eu espero que possamos viver que eu possa viver nessa caminhada, tanto uma realização da minha vocação como sacerdote, mas também ajudar esses jovens nesse processo vocacional a ser um como eu, um jovem que descobri dentro da congregação a missão, cada vez mais apaixonado por ser um missionário, porque a nossa missão nos leva a isso, a ser um missionário, mas a disponibilidade de servir, assim como eu me senti livre e disponível para sair de uma realidade, de uma missão dentro de uma paróquia, para hoje estar na casa de formação. Muito bem, Padre Adriano. O senhor digamos assim, dos mais jovens, né, na formação, na etapa da formação. E
o senhor vê assim, nessa caminhada, como o senhor mesmo colocou aí, nesse serviço, né? Como é que o senhor vê esse acompanhamento com os jovens que estão lá nas suas casas, sobretudo nesse tempo em que nós estamos vivendo, em que o contato pessoal, o contato direto não pode ser realizado? Como é que o senhor está sentindo isso aí dentro da casa de formação? Para a gente fechar esse bloco. Nós não queremos derrubar aquilo que é prioridade dentro dessa questão do isolamento, mas nós estamos vivendo uma realidade hoje nova, temos que nos adaptar a tudo, é uma grande adaptação. Esse tempo de pandemia está colocando novos caminhos dentro da formação, estamos buscando nos adaptar a isso, e com certeza nessa adaptação, fazendo com que todos os jovens eles sejam cuidados para não serem contaminados, mas mesmo assim não estamos deixando de fazer o nosso trabalho de formação na comunidade e dando prioridade àquilo que é mais importante para que possamos dar continuidade nos nossos trabalhos formativos hoje dentro no seminário, onde nós acolhemos os jovens hoje permanecem na casa, não vão para a faculdade, mas estudam com essas aulas remotas e continuamos diariamente com a nossa caminhada normalmente. Muito obrigado, Padre Ordean. A gente agradece imensamente a sua participação, essa sua disponibilidade para o serviço, sobretudo agora, na caminhada formativa daqueles que se iniciam na caminhada espiritana. Muito obrigado mesmo. Bom, então nós estivemos conversando com esses homens aqui que colaboram na caminhada da província espiritana do Brasil, nas dimensões diversas, e nós estivemos ao longo desse mês de agosto trabalhando os rostos espiritanos, e vocês puderam ver um pouquinho a partir daqui, né? Nós hoje estamos dentro da Casa Provincial Espiritana na província do Brasil, aqui em São Paulo, e numa reunião da equipe de formação. Então vocês puderam ver um pouquinho de como essa coisa se desenvolve, essa caminhada formativa, essa caminhada da província nesse âmbito formativo. E a gente, assim, encerrando esse tempo, essa oportunidade de falarmos sobre os rostos espiritanos, a gente pode também contar com a alegria de escutar um pouquinho da fala do nosso provincial, Padre Leonardo, que vai assim encerrar para todos nós, esse mês das vocações, o mês de agosto. Muito bem, Padre Leonardo, com o senhor a palavra. Muito obrigado, Padre Vidal. A gente encerra o mês vocacional, de verdade, com alegria, na alegria de ser missionário. E eu quero agradecer a iniciativa do Centro de Animação Vocacional Espiritana, através da sua pessoa, que está lá como responsável, como diretor do Centro Vocacional, com sede em Contagem, no bairro Jardim Laguna, Minas Gerais, ao lado de uma das paróquias espiritanas, a Paróquia do Divino Espírito Santo, também sendo acompanhado pelo Dom Mário, né, que está ali na mesma comunidade, assim como a equipe pastoral. Mas também agradecer a todas as pessoas que se envolveram, os leigos, né, sacerdotes, religiosos, religiosas, as equipes que se dispuseram a ajudar nesse trabalho, né? E a pastoral vocacional, o serviço de animação vocacional, passa por isso. É um envolvimento de várias vocações, ajudando, animando, promovendo e acompanhando a vocação específica, que no nosso caso se refere ao ser missionário, ao ser religioso espiritano. E nessa roda de conversa hoje, aqui bastante importante, porque durante o mês vocacional, o Centro Vocacional Espiritano foi dirigindo, ajudando a quem está aí em casa, aquele que já descobriu e queria fortalecer, e aquela pessoa que ainda está no discernimento, porque se sente de algum modo chamada ou chamado. Então, o centro, ele foi trabalhando durante o mês as várias vocações, inclusive no ministério que cada um pode exercer como leigo,
na família, que é onde nascem as vocações. Se não insistimos e investimos na vocação matrimonial, na família, vai ser muito mais escassa a vocação à vida religiosa. Também a vocação secular dos padres diocesanos, a vocação à vida religiosa feminina, a vocação à vida religiosa masculina como sacerdote ou como irmão. Até porque na nossa congregação, congregação do Espírito Santo, há as duas possibilidades como religioso, sendo sacerdote ou sendo irmão religioso, como nós temos também aqui na província do Brasil. Concluindo, aproveitando a oportunidade, porque hoje nós estamos com uma reunião do Conselho de Formação da Província Espiritana do Brasil. Então, uma riqueza, depois de ter feito todo este mês de vivência, envolvendo a várias pessoas, como aqui foi mencionado, ter a oportunidade de encontrar com os formadores, com aqueles que estão diretamente nas bases, acompanhando aqueles que, no discernimento, sentindo-se chamados, decidiram entrar numa das nossas comunidades, passando pelo Centro Vocacional Espiritano, que o Centro Vocacional, vale a pena dizer, não começou hoje, nós temos há décadas, há muitos anos. Agora nós estamos rearticulando, retomando os trabalhos, fortalecendo, e graças a Deus conseguimos um espiritano liberado para esta tarefa. Isso é muito importante para nós, soma bastante. E a partir disso, ali também no postulantado, que o postulantado é onde estão aqueles que fazem filosofia, que muitos dizem seminário de filosofia, e não o é, porque não é só formação acadêmica, é formação humana, é formação religiosa que se vai construindo no dia a dia. Então, a oportunidade de ter aqui o padre Ordeano como formador desta comunidade e o Dom José, né, como já escutamos anteriormente. Então, a gente realmente agradece. E no teologado, que na vida religiosa chamamos de juniorato, né? Então, que é uma das etapas onde estão já os professos, né? Depois do noviciado, alguns depois do estágio, outros também que o fazem estágio missionário durante o teologado. Temos aqui, então, tivemos a oportunidade da participação do padre Adalberto Ferezini, como formador responsável daquela comunidade, e o padre João Chiuso, como aqui também foi apresentado. Então, neste sentido, o agradecimento é enorme. E não posso deixar de aproveitar a ocasião de encerramento do mês vocacional, dizendo que termina este mês vocacional, que a própria Igreja nos motiva a celebrá-lo, a promovê-lo, mas não termina o trabalho vocacional. Penso que a partir das lives, incluindo você que assistiu, você que participou, temos aí um grande compromisso gerado. Então vamos juntos trabalhar. Eu peço a sua contribuição, que começa com a oração. Na minha condição de provincial aqui no Brasil, gostaria de contar com a tua oração, com a tua ajuda, com a tua intercessão. É preciso confiar na providência, é preciso rezar pelas vocações. E você que ainda não decidiu, mas se sente chamado, perguntaria: você deixaria tudo? E quando eu pergunto tudo, é tudo. O seu projeto pessoal, até carreiras promissoras e tantas outras ilusões humanas, para seguir a Jesus Cristo? Se você conseguir fazer isso, aí se confirma o chamado. Então, a vocação, ela exige disponibilidade para que você possa crescer nestas virtudes. E as ciências ajudarão na preparação para que você possa ser um servidor de todos. Isso é ser missionário espiritano, isso é ser missionário hoje. Não precisamos só irmãos religiosos, não precisamos só sacerdotes religiosos, necessitamos missionários, que são pessoas corajosas, que dizem sim. E este sim,
como falei anteriormente, significando deixar tudo, renunciar tudo por Jesus Cristo, para ser pouco a pouco configurado e se configurando com Ele. Então, e assim vai crescendo, adquirindo maior discernimento, sabedoria, prudência, paciência e ficando com aquilo que é essencial para servir onde for enviado e onde for chamado, assim como foi o testemunho dos formadores aqui presentes. Tantos projetos e acostumados em tantas missões ou desenvolvendo trabalhos, de repente são desinstalados. E o missionário é isso. Ir aonde for chamado, aonde for enviado e voltar quando for chamado, numa disponibilidade total, movido por essa docilidade que lhe ajuda a dizer sim às moções do Espírito Santo, porque a missão não tem data de validade, nem para começar, nem para terminar. Portanto, coragem, diga sim, se não o disse ainda, confiança e Deus te carrega.